Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Geopolítica e habitação é o tema a desenvolver hoje, aqui nos Dois Dedos de Conversa, pelo Dr. Virgílio Machado. Muito bom dia, professor. Bom dia, A questão, para começar, prende-se. Que ligação existe entre a geopolítica e a habitação? Muito bem, bom dia também aos ouvintes da Rádio Alvor. Geopolítica é o ponto de partida, é o território, não é? É a terra. Certo, e, certo. portanto, nesse contexto, terra e habitação têm tudo a ver, não é? A terra serve para habitar os homens que nela vivem. E há sítios muito procurados, não é? À beira-rio, à beira-mar. Exatamente, e portanto todo o planeamento e ordenamento que é necessário fazer em relação a esses territórios, as infraestruturas que são necessárias, as mobilidades, as condições de qualidade e de infraestruturação que são necessárias, isso faz tudo parte da geopolítica, não é? É claro que as pessoas têm uma ideia, às vezes, internacional da geopolítica, nós também podemos tê-la, em particular para o nosso território, porque é muito procurado por turistas, não é? Mas exatamente fala-se coisas simpáticas hoje, como os nómadas digitais ou então os residentes do turismo residencial que compram moradias de luxo em empreendimentos turísticos de qualidade, mas também temos o reverso da medalha desta versão internacional da geopolítica, que é a imigração ilegal, o facto de termos preços de habitação procurados por estrangeiros que acabam por alavancar os preços do nosso imobiliário, tornando muito difícil, não é? Às nossas classes Foi médias. Foi o que aconteceu em Lisboa, não é? E um pouco por todo o país, nas maiores cidades. Exatamente, tornando difícil o acesso à habitação, agora mais complicado com o aumento das taxas de juros e também de rendas acessíveis. E, portanto, todos estes problemas, obviamente que a geopolítica é um instrumento, digamos, mais preparado para fazer um planeamento e um ordenamento de todas estas condições para que realmente estes fenómenos que nós assistimos, digamos que ao sabor de lógicas de investimento privadas e avulsas, acabem por ter um enquadramento geral mais significativo e mais resiliente do ponto de vista do território, até porque o território tem os seus limites ambientais, não é? Claro que sim, A questão da água, que é uma coisa que nos preocupa aqui no Algarve, e a questão das energias, das mobilidades, tudo isso, quanto mais casas se construírem aqui, mais infraestruturas temos que pensar a esses níveis para essa estruturação, não é? E, portanto, a geopolítica trata tudo isso e nós, obviamente, que às vezes sentimos uma grande falta, deixe-me dizer, João, que um dos artigos que eu escrevo no jornal Nascer do Sol, uma vez por mês, e vai sair amanhã um artigo sobre esta matéria da habitação, convidando os ouvintes também a estarem atentos àquilo que se escreve, enfim, sobre a geopolítica, porque realmente ela é muito importante. Com certeza, para sim, professor, o desenvolvimento estruturado do nosso país. Exato, não é? Exato. Nos últimos anos tem-se vindo a notar um aumento exponencial do alojamento local. Por um lado tem sido bom porque houve muitas casas que estavam devolutas e que foram completamente restauradas, dando uma nova imagem. Outras casas não tão devolutas, mas com habitantes naturais das cidades, em que, por força das circunstâncias económicas, tiveram que abandonar e foram para as periferias da cidade, fazendo com que, efetivamente, aquilo que é característico, estou-me a lembrar de Lisboa, concretamente, os bairros típicos, Alfama, Madragoa, Moraria, as pessoas vão para lá e só veem turistas, e aquilo que era a gênese, digamos assim, que eram os locais, os usos, costumes e tradições, perdeu-se. Não deveria de haver um equilíbrio relativamente a esta situação? Sim, claro. Aí temos o problema do turismo não ter também sido objeto de um planeamento e ordenamento territorial devido. Deixo explicar. Na verdade, quando nós falamos em zonas turísticas e planeamento dessas zonas, estamos a preparar as infraestruturas, não é? Estamos a preparar o território para acondicionar uma procura que procura o lazer, não é? Nesse território e, portanto, isso pode ser e deve ser desenvolvido e foi assim que começou o nosso turismo. O problema é que realmente, portanto, em termos dos tais equilíbrios que refere,
A figura do alojamento temporário turístico tornou-se uma grande confusão em Portugal, porque, por um lado, há a questão das residências secundárias, que não se sabe bem o tratamento que se dá a isso, a nível, por exemplo, de uma pessoa que tenha uma segunda casa de férias e queira alugá-la a certos períodos ou arrendá-la a certos períodos para a habitação, e por outro lado a figura do alojamento local, que é uma figura claramente empresarial, um estabelecimento com uma vocação Com claramente regras empresarial, claras, não é? e que foi alavancado pelas plataformas eletrónicas que permitiram que todo e qualquer alojamento pudesse ser convertido em turístico a qualquer altura, não é? Desde que o contacto entre o proprietário ou o explorador e o utilizador tornou-se extraordinariamente fácil. Ora bem, isto já era uma grande confusão, não é? Porque não se percebe bem, então, onde é que começa o turismo e onde é que acaba o famoso alojamento de segunda habitação, ou se quisermos de residencial de curta duração, o que gera problemas, obviamente, e disfuncionalidades no equilíbrio dos sistemas, não é? O que era preferível, neste contexto, era dar regras claras, enfim, à figura do alojamento local em zonas urbanas, não é? No sentido de verificar o que é que se poderia fazer em termos de exploração, se é todo o ano, se apenas parte do ano, enquadrar, dar regras a isso, não é? De forma que, de alguma maneira, haja sempre um mercado acessível de habitação. Eu acho que nós muitas vezes estamos aqui, obviamente, em relação ao alojamento local, cria-se aqui uma ideia de que pode ser o responsável por muitos males da falta de habitação, mas eu aí desenvolvi um bocadinho a responsabilidade para o poder político, não é? Que também não tem criado a oferta pública de habitação, não tem preparado os solos devidos para isso, não é? Com recurso a cooperativas, com recurso a investimentos próprios, que deveria tornar uma habitação, lá está a geopolítica a entrar outra vez nesta equação, acessível às próprias populações, enfim, às próprias aos residentes, enfim, aos jovens em particular, aos idosos, não é, também. Para que não houvesse uma descaracterização das zonas, não é, habitacionais. Exatamente, que não houvesse essa descaracterização e enquadrar muito bem toda esta questão do alojamento temporário turístico em regras claras, seja a nível das zonas urbanas, seja a nível das zonas turísticas, não é? Algumas cidades, sei lá, como Madrid ou Berlim, já têm feito alguma, enfim, enquadramento do questão do alojamento local nessas cidades, com medidas algo restritivas, nomeadamente quanto ao número de licenças passadas, ou então limites temporais que depois são renováveis em função das situações. E isso, obviamente, para as grandes cidades, essas equações vão ter que se colocar mais tarde ou mais cedo. Professor, para fecharmos o capítulo, resta-me perguntar geopolítica e turismo no Algarve, que é uma coisa que nos é bastante querida. Muito bem. Pois é, esse tema, obviamente, que tem a ver com tudo aquilo que até temos falado, não é? Portanto, claro. Seja, nós, desde os anos 50, 60, começámos a acolher turistas nas chamadas zonas turísticas, não é? Construiu-se imobiliário para isso, aldeamentos turísticos, empreendimentos turísticos e, portanto, houve uma ideia de dar uma certa qualidade a esses espaços, no sentido de que as infraestruturações correspondessem, não é, a essa qualidade que se pretendia dar. Com a massificação do turismo e alavancada também pelos financiamentos imobiliários e pela construção imobiliária, as coisas tornaram-se um pouco mais difíceis, o controle fugiu um bocadinho desta realidade das zonas turísticas, passou para as zonas urbanas do Algarve e eu penso que hoje há que equacionar novamente muito bem estas relações, de forma a que as pessoas tenham qualidade de vida nas cidades que merecem, com os eventos periódicos que possam ser programados em alturas muito específicas, mas em que, de facto, este equilíbrio entre o turismo e a parte habitacional seja sempre procurado aqui no Algarve, porque se não tivermos qualidade de vida para os residentes, muito dificilmente isso poderá ser aceito como uma estratégia de desenvolvimento turístico. Não é? A Câmara Municipal de Portimão, segundo se sabe, está já em andamento com a construção de uma série de fogos, precisamente para dar vazão à procura que o Conselho lhe carece. Parece-me ser uma medida bastante boa.
Não sei se vai corresponder a todas as necessidades, muitas vezes é sempre difícil, mas já é um grande passo nesse sentido, uma vez que, como o professor referiu, a tradição um bocadinho das cooperativas que existiam diluiu-se um bocado no tempo e há que reativar realmente essa forma de criar habitação a custos controlados numa altura em que se sabe que o mercado habitacional e devido à inflação está a preços proibitivos. Professor, não sei se quer, mesmo para finalizar, acrescentar mais alguma coisa. Sim, dizer em relação que as câmaras terão um papel muito importante nesse planeamento e ordenamento turístico e não só, e residencial e habitacional que se prevê ser muito importante no futuro. Deixe-me dizer que a parte privada também deveria contribuir, especialmente os fundos de investimento imobiliário, deviam contribuir um pouco mais para, enfim, cotas ou fundos ou determinado tipo de registros que fossem necessários para não só minorar os preços dos terrenos, ter uma oferta de solos a preços mais competitivos, enfim, menos caros, menos onerosos, e que toda essa componente de quem constrói também se comprometesse a reabilitar. Era importante pensar numa lógica de reciclagem, digamos assim, de restauro daquilo que existe, para que quando se constrói novo também se pense no antigo, não é? E não se deixe o antigo ir abaixo em termos de ruína. Claro. Mas pronto, são sempre boas iniciativas e quanto mais oferta pública de habitação existir, melhor. Muito obrigado, professor, uma vez mais pela sua sempre preciosa colaboração. Até à próxima, um abraço. Foi um prazer. Um abraço também, com licença. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.